Olá, realeza do YouTube! Vamos de história sugerida pelos nossos inscritos? Então me acompanhe para a biografia da princesa Dona Marella Caracciolo de Castaneto, mais conhecida como Marella Anelli, uma nobre italiana colecionadora de artes, socialite e ícone de estilo, e esposa do presidente da Fiat, Gianni Agnelli. Uma história e tanto. É muito bom ter você por aqui e peço que você já registre o seu apoio ao canal, a esse trabalho. É rapidinho e me ajuda muito a estar sempre por aqui, te contando uma boa história como a de hoje. Então vamos a mais uma história de vida real e realeza. Ela nasceu em Florença, na Itália, em 4 de maio de 1927. Seu pai era Dom Filippo Caracciolo, oitavo príncipe de Castaneto, terceiro duque de Melito e hereditário patrício de Nápoles. Sua mãe era Margaret Clark, uma norte-americana, herdeira de uma família bem conhecida de produtores de uísque. Ela tinha um irmão mais novo, nascido 2 anos antes dela, Carlo Caracciolo, e um irmão mais velho, Nicola Caracciolo, que nasceria em 1931. Nascida em uma família rica, nobre e de muito prestígio, recebeu uma educação de excelência. Estudou na Suíça e na França, tendo frequentado a Academia de Belas Artes e depois a Academia Julian, em Paris. Ela e seus irmãos cresceram entre Roma e a Turquia e falavam italiano, francês e inglês. A bela jovem, meio americana, meio napolitana, trabalhou como designer de tecidos, demonstrando todo o seu lado artístico. Mas não era só isso. Conhecida por seu estilo e gosto refinado, sua formação e interesses incluíam a fotografia, o designer, coleções de artes, e ela também fez alguns trabalhos como modelo. Marella era uma jovem refinada, charmosa e curiosa. Nos mais seletos círculos sociais, conheceu Gianni Agnelli, o magnata da Fiat, que era conhecido como o rei não coroado da Itália. Ele era o homem mais rico da história italiana moderna, mas era também um playboy que namorou várias mulheres bonitas, principalmente atrizes famosas. A mãe dela não aprovava a relação, segundo ela mesma relatou, abre aspas, sua tendência puritana a deixou cautelosa com o glamour de Agnelli, e ela não gostou do fato de que Gianni era um acessório nas colunas de fofoca. Meu pai foi menos crítico e deu uma chance à nossa união. Fecha aspas. O primeiro encontro deles foi bolado pelas irmãs do empresário, que queriam que ele se casasse e sossegasse. Marella reunia todas as qualidades que os Agnellis julgavam perfeitas para dar continuidade à dinastia. Era bela, culta, bem nascida e bem criada. Mais tarde, ela descreveria esse momento com suas próprias palavras. Abre aspas. Como Gianni e eu nos conhecemos, parece que eu sempre o conheci, mas a verdade é que nos conhecemos através de suas irmãs. Eu deveria ter 18 anos e Gianni era 6 anos mais velho. Fecha aspas. Depois de um romance arrebatador, eles se casaram na capela do castelo de Osthoffen, nos arredores de Estrasburgo, no nordeste da França, onde o pai dela servia como diplomata, em 19 de novembro de 1953. A noiva usou um vestido simples e ao mesmo tempo considerado perfeito, da marca Balenciaga. Gianni estava de muletas, após um grave acidente de carro no ano anterior. Assim que se casou, Marella pegou um trem noturno de Turim para fazer compras em Paris
E qual não foi a sua surpresa quando encontrou no vagão toalhas bordadas com as iniciais dela e do marido, lençóis rigorosamente passados e suas flores preferidas frescas, tudo providenciado pelo mordomo da família. Abre aspas. Entendi ali para que tipo de vida eu estava entrando. Fecha aspas. Escreveu ela. Marella entrou em um mundo muito diferente dos círculos conservadores e aristocráticos de sua juventude. Uma vida de iates, aerodinâmicos, carros rápidos e festas glamurosas. Abre aspas. Nos primeiros meses após o nosso casamento, passei horas todos os dias no sofá, apenas lendo. Agora que eu não tinha mais um emprego adequado, a vida parecia um feriado permanente. Gianni estava preocupado. Ele podia perceber que eu não tinha aptidão para preocupações domésticas. Fecha aspas. Seu marido acionou a Condessa Volpe para ensinar sua esposa a administrar a casa. Além de ajuda em assuntos práticos, Ana Volpe deu a ela também um conselho, que foi o seguinte: querida menina, você só precisa de uma cama para conseguir um marido, mas é preciso uma casa inteira para mantê-lo. No ano seguinte, em 1954, veio o primeiro filho do casal, Edoardo Anelli, e um ano depois uma filha, Margherita. Quando ela retornou à Itália, também foi editora ocasional e colaboradora fotográfica para a Vogue e outras revistas. Em 1970, ela fundou a Comissão Nacional de Faculdades Mundiais Unidas. Em 1973, criou uma linha têxtil para a Abrams Unsteg, pela qual recebeu um prêmio equivalente ao Oscar do Comércio de Designers em 1977. Depois de trabalhar para as mais importantes fábricas, inclusive nos Estados Unidos, ela se especializou em tecidos de mobiliário. Mas ter se cercado de tanta beleza não a poupou dos dissabores. Alguns faziam parte do jogo da época, como as infidelidades do marido, para os quais ela fazia vistas grossas. E assim suas vidas seguiam, enchendo as colunas de fofoca. Mas o espetáculo do divórcio nunca aconteceu. Em 1991, Gianni foi nomeado um senador italiano vitalício e se juntou ao grupo parlamentar independente. Mais tarde, ele foi nomeado membro da Comissão de Defesa do Senado da República. O nome de Marella também se destacou. Ela supervisionou a abertura de uma galeria de artes construída no telhado da antiga fábrica da Fiat em Turim. A coleção Anelli incluía obras de Picasso, Renoir e Matisse, além de obras de arte moderna. Engajada no mundo das artes, apaixonada pelo designer de moda, ela foi membro do Conselho Internacional do Museu de Artes Modernas de Nova York. Símbolo de glamour e elegância, ela foi apelidada pelo escritor Truman Capote como o cisne europeu número 1. Seu outro apelido era o último cisne. Capote chamou sua cota de amigas glamurosas de cisnes, uma homenagem às suas graças sociais e beleza física. Em outra versão, é dito que o apelido fazia referência ao longo e belo pescoço de Marella, sempre adornado por belíssimas joias. Ela era uma grande amiga de Capote e de Lee Hartzell, a irmã mais nova da primeira-dama estadunidense, Jacqueline Kennedy, que também já teve sua história contada por aqui. Vou deixar o link nos comentários fixados, caso você se interesse. Mas a amizade entre a princesa e Capote sofreria um duro golpe. Abre aspas. Meu rompimento com Truman aconteceu antes do capítulo de seu romance Orações Respondidas aparecer publicado em uma revista em 1975. Nesse romance,
Truman expôs as vidas e segredos de muitas pessoas que o consideravam um amigo próximo e confidente. E é por isso que, quando a peça apareceu, houve um alvoroço geral. Truman realmente foi longe demais dessa vez, transformando-se de um querido da sociedade em um pária. Fecha aspas, disse Marella. Ela foi condecorada com a Ordem do Grande Oficial de Mérito da República Italiana, a terceira maior honra civil da Itália, que foi concedida pelo então presidente Carlo Azeglio em 13 de setembro de 2000. Mas não se pode ter tudo, e para levar a vida que eles levavam, os Agnellis, de vez em quando, se esqueciam de dois personagens importantes das histórias da sua vida: os filhos, Eduardo e Margherita. Eduardo, com quem Gianni tinha uma péssima relação, viciou-se em várias substâncias e se jogou de uma ponte em 2000. Margherita apareceu um dia completamente careca depois de raspar a cabeça. Diante do susto do pai, ela retrucou: "Só assim, para você me notar." Marella desejava compartilhar com outros a beleza da arte. Uma parte de sua coleção particular foi doada à Fundação Giovanni e Marella Agnelli, e ainda hoje é possível visitá-la na Pinacoteca del Lingotto. É uma coleção única e extremamente heterogênea. Gianni renunciou ao seu cargo na empresa em 1996, mas permaneceu como presidente honorário da Fiat até a sua morte, em 24 de janeiro de 2003. Com o fim da vida de Gianni Agnelli, iniciou-se uma tensa disputa familiar, uma briga judicial, movida pela própria filha em relação ao espólio. Ela denunciou a família toda ao fisco italiano. As tragédias dos Agnellis lhes renderam o epíteto de Kennedys italianos. Mas Marella não era apenas a viúva Agnelli, como foi chamada após a morte de seu marido Gianni, mas uma mulher que fez do estilo, da criatividade e da arte a sua marca registrada. Fugindo de todo esse caos familiar, ela adquiriu uma propriedade em Marrakech, no Marrocos, que ocuparia o seu tempo e energia nos próximos anos. Lá, se dedicou inteiramente à casa e principalmente aos jardins. Foi nesse período também que ela se dedicou a escrever as suas memórias, relembrando o circuito de jet set, Nova York, St. Moritz, Riviera, sua amizade destruída com Truman Capote e o Éden marroquino que ela criou desde a morte de Gianni. O livro ganhou o título de O Último Cisne. Marella morreu aos 91 anos, em 23 de fevereiro de 2019, por complicações do Parkinson e depois de um período de grande sofrimento. Musa de renomados fotógrafos, de quem foi modelo e depois assistente de fotografia, Marella encarnou como poucas o ideal de glamour do século XX e se tornou também um exemplo de bom gosto e sofisticação. Apesar dos pesares, Marella foi uma grande avó para os 8 netos, todos filhos de Margherita. Margherita permanece na disputa pela herança e continua levando o processo adiante contra os próprios filhos, no que a imprensa já nomeou de o episódio de A Fortuna Maldita. A reconversão da Itália de uma monarquia para uma república em 1946 fez com que a Casa de Savoia se exilasse imediatamente. Por isso, a sociedade teve que buscar uma referência o mais próximo possível da realeza. Esse poder recaiu sobre a família Agnelli, fundadores da Fiat e criadores de um império que vai desde a moda de luxo, com Louboutin, até a mídia, com o The Economist e o La Repubblica, dos quais a família tem participação, passando por tecnologias do setor de energia e agricultura, além do clube de futebol Juventus, adquirido pela família em 1923. E a rainha desse império, Marella, claro.
E o que você achou da paixão pela arte e pela fotografia, do último e inesquecível cisne, do seu estilo de vida? Quais as conclusões que você tira desse vídeo, dessa história? Estou esperando por você nos nossos comentários. Até lá!